Teoria das manifestações físicas. Segundo artigo. Rogamos aos nossos leitores o obséquio de se reportarem ao primeiro artigo que publicamos acerca desse assunto. Sendo este a sua continuação, seria pouco inteligível se não se tivesse em mente aquele começo. As explicações que demos sobre as manifestações físicas, como dissemos, fundam-se sobre a observação e a dedução lógica dos fatos. Concluímos de acordo com o que vimos. Agora, como se operam, na matéria eterizada, as modificações que vão torná-la perceptível e tangível? Deixemos, primeiro, que falem os espíritos, a quem interrogamos a respeito desse assunto, acrescentando, depois os nossos próprios comentários. As respostas seguintes foram dadas pelo Espírito São Luís. Concordam com o que nos havia sido dito anteriormente por outros espíritos. Pergunta: como pode um espírito aparecer com a solidez de um corpo vivo? Resposta: ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera. Próprio a esse efeito, à sua vontade, esse fluido toma a forma que o espírito deseja, mas, em geral, a forma é impalpável. Pergunta: qual é a natureza desse fluido? Resposta: fluido. Está dito tudo. Pergunta: esse fluido é material? Resposta: semimaterial. Pergunta: é esse fluido que compõe o perispírito? Resposta: sim. É a ligação do espírito à matéria. Pergunta: é esse fluido que dá vida, o princípio vital? Resposta: sempre ele. Eu disse, ligação. Pergunta: esse fluido é uma emanação da divindade? Resposta: não. Pergunta: é uma criação da divindade? Resposta: sim. Tudo é criado, exceto o próprio Deus. Pergunta: o fluido universal tem alguma relação com o fluido elétrico, do qual conhecemos os efeitos? Resposta: sim. É o seu elemento. Pergunta: a substância etérea que existe entre os planetas é o fluido universal em questão? Resposta: ele envolve os mundos. Sem o princípio vital, nada viveria. Se um homem se elevasse além do envoltório fluídico que circunda os globos, pereceria, porquanto o princípio vital dele se retiraria para juntar-se à massa. Esse fluido vos anima. É ele que respirais. Pergunta: esse fluido é o mesmo em todos os globos? Resposta: é o mesmo princípio, mais ou menos eterizado conforme a natureza dos globos. O vosso é um dos mais materiais. Pergunta: desde que é esse fluido que compõe o perispírito, estaria em uma espécie de condensação que, até certo ponto, o aproxima da matéria? Resposta: até um certo ponto, sim, visto não ter suas propriedades. É mais ou menos condensado, conforme os mundos. Pergunta: são os espíritos solidificados que erguem uma mesa? Resposta: essa pergunta não levará ainda ao que desejais. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado por vosso espírito vai aurir, do fluido cósmico universal, aquilo com que haverá de animar essa mesa com uma vida factícia. Os espíritos que produzem tais efeitos são sempre espíritos inferiores, ainda não inteiramente desprendidos de seu fluido ou perispírito. Estando assim preparada a sua vontade, a vontade dos espíritos batedores, o espírito a atrai e a movimenta, sob a influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a massa que deseja levantar ou mover lhe é demasiado pesada, chama em seu auxílio espíritos que se acham nas mesmas condições que ele. Creio que me expliquei com bastante clareza para fazer-me compreender. Pergunta: os espíritos que ele chama em seu auxílio são inferiores? Resposta: quase sempre são iguais. Frequentemente vêm por si mesmos. Pergunta: compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem de coisas que estão abaixo deles. Mas perguntamos, em virtude de serem desmaterializados, se teriam o poder de o fazer, caso tivessem vontade? Resposta:
têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando necessitam desta última, servem-se dos que a possuem. Não. Se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores como o fazeis com os carregadores. Pergunta: de onde vem o poder especial do Sr. Home? Resposta: de sua organização. Pergunta: que tem ela de particular? Resposta: essa pergunta não está clara. Pergunta: perguntamos se se trata de sua organização física ou moral. Resposta: eu disse, organização. Pergunta: entre as pessoas presentes há alguém que possa ter a mesma faculdade do Sr. Home? Resposta: tem-na em certo grau. Não foi um de vós que fez mover a mesa? Pergunta: quando uma pessoa faz mover um objeto, é sempre pelo concurso de um espírito estranho, ou a ação pode provir somente do médium? Resposta: algumas vezes o espírito do médium pode agir sozinho, porém, na maioria das vezes, é com o auxílio dos espíritos evocados. Isso é fácil de reconhecer. Pergunta: como é que os espíritos aparecem com as roupas que usavam? Na Terra? Resposta: delas muitas vezes só tem a aparência. Aliás, quantos fenômenos sem solução não tendes entre vós? Como pode o vento, que é impalpável, arrancar e quebrar árvores que são compostas de matéria sólida? Pergunta: que entendeis quando afirmais que essas roupas têm apenas a sua aparência? Resposta: ao tocá-las, nada se sente. Pergunta: se bem compreendemos o que nos dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito aure nesse fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito, e é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Resposta: sim. Isto é, ele anima a matéria com uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move sob vossas mãos vive e sofre como o animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não, é ele que a dirige, como o homem com um fardo. Quando a mesa se ergue, não é o espírito que a levanta. É a mesa animada que obedece ao espírito inteligente. Pergunta: desde que o fluido universal é a fonte da vida, é, ao mesmo tempo, a fonte da inteligência? Resposta: não. O fluido anima somente a matéria. Essa teoria das manifestações físicas oferece vários pontos de contato com a que demos, mas dela difere sob certos aspectos. De uma e da outra, ressalta um ponto capital. O fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal dessas manifestações. E esse agente recebe sua impulsão do espírito, quer seja encarnado ou errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, fica livre. Ora, duas questões se apresentam aqui: a da aparição dos espíritos e a do movimento imprimido aos corpos sólidos. Em relação à primeira, diremos que, no estado normal, a matéria eterizada do perispírito escapa à percepção dos nossos órgãos. Só a alma pode vê-la, quer em sonho, quer em estado sonambúlico, ou até mesmo semi-adormecida. Numa palavra, toda vez em que houver suspensão total ou parcial da atividade dos sentidos. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada intimamente à matéria do corpo, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas, há uma espécie de emanação desse fluido, em consequência de sua organização, e é isso que constitui, propriamente, os médiuns de efeitos físicos. Emanando do corpo, esse fluido se combina, segundo leis que nos são desconhecidas, com o fluido que forma o envoltório semimaterial de um espírito estranho. Disso resulta uma modificação, uma espécie de reação molecular, que lhe altera momentaneamente as propriedades,
a ponto de torná-lo visível e, em certos casos, tangível. Esse efeito pode produzir-se com ou sem o concurso da vontade do médium. É isso que distingue os médiuns naturais dos médiuns facultativos. A emissão do fluido pode ser mais ou menos abundante. Daí, os médiuns mais ou menos potentes. E, como tal emissão não é permanente, fica explicada a intermitência daquele poder. Enfim, se levar em conta o grau de afinidade que pode existir entre o fluido do médium e o de tal ou qual espírito, conceber-se-á que sua ação possa exercer-se sobre uns e não sobre outros. Evidentemente, o que acabamos de dizer também se aplica à força mediúnica, no que concerne ao movimento dos corpos sólidos. Resta saber como se opera esse movimento. Conforme as respostas que relatamos acima, a questão se apresenta sob uma luz inteiramente nova. Assim, quando um objeto é posto em movimento, erguido ou lançado no ar, não é o espírito que o agarra, empurra e levanta, como o faríamos com a mão. Ele, por assim dizer, o satura com o seu fluido, combinando-o com o do médium. E o objeto, assim momentaneamente vivificado, age como o faria um ser vivo, com a diferença de que, não tendo vontade própria, segue a impulsão da vontade do espírito. Tanto podendo essa vontade ser do espírito do médium, quanto de um espírito estranho e algumas vezes dos dois, agindo de comum acordo, conforme sejam ou não simpáticos. Simpatia ou antipatia que pode existir entre os médiuns e os espíritos que se ocupam desses efeitos materiais explica por que nem todos são aptos a provocá-los. Desde que o fluido vital, emitido de alguma sorte pelo espírito, dá uma vida, factícia e momentânea aos corpos inertes. Desde que outra coisa não é o perispírito senão o próprio fluido vital, segue-se que, quando encarnado, é o espírito que dá vida ao corpo, por intermédio de seu perispírito. Fica-lhe unido, enquanto a organização o permite. E, quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa, talhamos uma estátua em madeira e se agirmos sobre ela como sobre a mesa, teremos uma estátua que se movimentará, que baterá, que responderá por movimentos e pancadas. Numa palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Quanta claridade lança essa teoria sobre uma multidão de fenômenos até aqui inexplicados. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela explica. É toda uma filosofia. O Espírito Batedor, de Bergzabern, segundo artigo. Extraímos as passagens seguintes de uma nova brochura alemã, publicada em 1853 pelo Sr. Blank, redator do jornal de Bergzabern, sobre o espírito batedor de que falamos em nosso número do mês de maio. Os fenômenos extraordinários ali relatados, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida, provam que, a esse respeito, nada podemos invejar da América. Notar-se-á, nesse relato, o cuidado minucioso com que os fatos foram observados. Seria desejável que, em casos semelhantes, se votasse a mesma atenção e a mesma prudência. Sabe-se hoje que os fenômenos desse gênero não resultam de um estado patológico, mas denotam sempre, entre aqueles em que se manifestam, uma excessiva sensibilidade, fácil de ser superexcitada. O estado patológico não é a causa eficiente, mas pode ser-lhe consecutivo. A mania de experimentação, em casos análogos, mais de uma vez causou acidentes graves que não teriam ocorrido se tivesse deixado a natureza agir por si mesma. Em nossa instrução prática sobre as manifestações espíritas, encontram-se os conselhos necessários para esse fim. Sigamos o Sr. Blank em seu relato. Os leitores de nossa brochura, intitulada Os Espíritos Batedores, viram que as manifestações de Philip Nissanger têm um caráter enigmático e extraordinário. Relatamos esses fatos maravilhosos desde seu início até o momento em que a criança foi conduzida ao médico real do cantão. Examinaremos agora o que se passou desde aquele dia.
Quando a criança deixou a casa do Dr. Bentner para regressar à casa paterna, as batidas e arranhaduras recomeçaram na casa do pai Sanger. Até esse momento, e mesmo depois da cura completa da jovem, as manifestações foram mais marcantes e mudaram de natureza. Neste mês de novembro do ano de 1852, o espírito começou a assobiar. A seguir, ouvia-se um ruído comparável ao de uma roda de carrinho de mão que girasse sobre o seu eixo seco e enferrujado. Mas o mais extraordinário de tudo, incontestavelmente, foi a desordem dos móveis no quarto de Philippine, desordem que durou 15 dias. Uma ligeira descrição do lugar parece-me essencial. O quarto tem aproximadamente 18 pés de comprimento por 8 de largura. Chega-se a ele pela sala comum. A porta que comunica essas duas peças abre-se à direita. O leito da criança estava colocado à direita. No meio havia um armário e no canto esquerdo a mesa de trabalho de Sanger, na qual foram feitas duas cavidades circulares cobertas por tampas. Na noite em que começou o tumulto, a senhora Sanger e Francisque, sua filha mais velha, estavam sentadas na primeira sala, perto de uma mesa, ocupadas em descascar vagens. De repente, uma pequena roda lançada do quarto de dormir caiu perto delas. Ficaram tanto mais amedrontadas quanto sabiam que ninguém, além de Philippine, então mergulhada em sono profundo, se encontrava no quarto. Além disso, a rodinha fora lançada do lado esquerdo, embora se achasse na prateleira de um pequeno móvel colocado à direita. Se houvesse partido do leito, deveria ter alcançado a porta e aí se detido. Tornava-se evidente, portanto, que a criança nada tinha a ver com o caso. Enquanto a família Sanger externava sua surpresa sobre o acontecimento, alguma coisa caiu da mesa no chão. Era um pedaço de pano que antes estava mergulhado numa bacia, cheia de água. Ao lado da rodinha jazia também uma cabeça de cachimbo, havendo a outra metade ficado sobre a mesa. O que tornava a coisa ainda mais incompreensível era que a porta do armário onde estava a pequena roda, antes de ser atirada, achava-se fechada. A água da bacia não estava agitada e nenhuma gota se havia derramado sobre a mesa. De repente, a criança, sempre adormecida, grita do leito: "Pai, vá embora, ele atira! Saiam! Eles vos atirarão também." Obedeceram a essa ordem e, assim que foram à primeira sala, a cabeça do cachimbo foi atirada com muita força, sem que, no entanto, se quebrasse. Uma régua, que Philippine usava na escola, seguiu o mesmo caminho. O pai, a mãe e sua filha mais velha entreolhavam-se apavorados e, como refletissem sobre o caminho a tomar, uma grande plaina do Sr. Sanger e uma grande tora de madeira foram lançadas de sua banca de carpinteiro para o outro quarto. Sobre a mesa de trabalho, as tampas estavam no lugar e, apesar disso, os objetos que elas cobriam também haviam sido jogados longe. Na mesma noite, os travesseiros da cama foram lançados sobre o armário e o cobertor atirado contra a porta. Num outro dia, haviam posto, aos pés da menina, debaixo do cobertor, um ferro de passar pesando cerca de 6 libras. Logo foi atirado na outra sala. O cabo tinha sido retirado e foi encontrado sobre uma cadeira no quarto de dormir. Fomos testemunhas de que cadeiras colocadas a cerca de 3 pés do leito foram derrubadas e as janelas abertas, embora antes estivessem fechadas, e isso tão. Logo havíamos virado as costas para entrar na peça vizinha, uma outra vez. 2 cadeiras foram levadas para cima da cama, sem desarrumar as cobertas. No dia 7 de outubro, havia-se fechado firmemente a janela e estendido diante dela um lençol branco. Desde que deixamos o quarto foram dados golpes redobrados e tão violentos que as pessoas que passavam pela rua fugiram espavoridas. Correram para o quarto. A janela estava aberta. O lençol jogado sobre o pequeno armário ao lado, a coberta do leito e os travesseiros no chão, as cadeiras de pernas para o ar e a criança em seu leito, protegida unicamente pela camisola. Durante 14 dias, a senhora Sanger somente se ocupou de arrumar a cama. Uma vez, tinham deixado uma harmônica sobre uma cadeira. Sons fizeram-se ouvir. Entrando precipitadamente no quarto, encontraram a criança, como sempre, tranquilamente deitada em sua cama.
O instrumento estava sobre a cadeira, mas não tocava mais. Uma noite, o Sr. Sanger saía do quarto da filha quando recebeu nas costas a almofada de um assento. De outra vez, foi um par de chinelos velhos, sapatos que estavam debaixo do leito, ou tamancos que lhe iam ao encontro. Muitas vezes também sopravam a vela acesa colocada sobre a mesa de trabalho. As pancadas e as arranhaduras alternavam-se com essa demonstração do mobiliário. O leito parecia movimentar-se por mão invisível. Ordem de balançai a cama ou ninai a criança. O leito ia e vinha num e noutro sentido com barulho. A ordem de alto, e ele parava. Nós, que presenciamos o fato, podemos afirmar que 4 homens que se sentaram na cama foram levantados também, sem poderem deter o seu movimento. Foram erguidos com o móvel. Ao fim de 14 dias, cessou a desordem dos móveis. E, a essas manifestações, sucederam-se outras. Na noite do dia 26 de outubro, encontravam-se no quarto, dentre outras pessoas, os Srs. Louis Soigny, licenciado em Direito, e o capitão Simon, ambos de Wissembourg, assim como o Sr. Sivert de Bergzaber. Nesse momento, Philippine Sanger encontrava-se mergulhada em sono magnético. O Sr. Sivert apresentou-lhe um papel contendo cabelos para ver o que faria com eles. Ela abriu o papel sem, no entanto, pôr os cabelos à mostra. Aplicou-os sobre as pálpebras fechadas e depois os afastou, como se quisesse examiná-los à distância, dizendo: "Gostaria muito de saber o que contém esse papel. São cabelos de uma dama que desconheço. Se ela quiser vir, que venha. Não posso convidá-la, já que não a conheço." Às perguntas que lhe dirigiu o Sr. Sivert, não respondeu. Mas, tendo colocado o papel na palma da mão que estendia e revirava, o papel ficou suspenso. Em seguida, o colocou na ponta do indicador e, com a mão, por bastante tempo, descreveu um semicírculo dizendo: "Não caia", e o papel se manteve na ponta do dedo. Em seguida, a ordem de "agora cai". Ele se destacou sem que ela tivesse feito o menor movimento para determinar-lhe a queda. De repente, virando-se para o lado da parede, disse: "Agora quero pregar-te a parede." E aplicou o papel à parede, que ali ficou fixado em torno de 5 a 6 minutos, após o que o retirou. Um exame minucioso do papel e da parede não revelou qualquer causa de aderência. Acreditamos ser um dever informar que o quarto estava perfeitamente iluminado, o que nos possibilitava examinar completamente essas particularidades. Na noite seguinte, deram-lhe outros objetos: chaves, moedas, cigarreiras, anéis de ouro e de prata. Todos, sem exceção, ficavam suspensos à sua mão. Notaram que a prata aderia a ela mais facilmente que as outras substâncias, pois tiveram dificuldade em retirar-lhe as moedas, e essa operação causou-lhe dor. Um dos fatos mais curiosos nesse gênero foi o seguinte: sábado, 11 de novembro, o oficial que estava presente deu-lhe seu sabre com o tiracolo, pesando ao todo 4 libras, conforme verificação feita. O conjunto ficou suspenso pelo dedo do médium, balançando-se por bastante tempo. O que não é menos singular é que todos os objetos, qualquer que fosse a matéria de que eram feitos, também ficavam suspensos. Essa propriedade magnética comunicava-se, pelo simples contato das mãos, às pessoas suscetíveis da transmissão do fluido. Disso tivemos vários exemplos. Um capitão, o Sr. Cavaleiro de Zentner, então servindo na guarnição de Bergzabern, testemunha desses fenômenos, teve a ideia de pôr uma bússola perto da menina, para observar suas variações. Na primeira tentativa, a agulha desviou-se 15 graus, permanecendo imóvel nas seguintes, embora a criança a segurasse em uma das mãos e a acariciasse com a outra. Essa experiência provou que esses fenômenos não poderiam ser explicados pela ação do fluido mineral, até porque a atração magnética não se exerce indiferentemente sobre todos os corpos. Habitualmente, quando a pequena sonâmbula se dispunha a iniciar suas sessões, chamava ao quarto todas as pessoas que lá se encontravam. Simplesmente dizia: "Vinde, vinde", ou então: "Dai, dai".
Muitas vezes só se tranquilizava quando todas as pessoas, sem exceção, estavam perto de sua cama. Então pedia, com diligência e impaciência, um objeto qualquer. Tão logo lhe era dado, ligava-se a seus dedos. Frequentemente acontecia que 10, 12 ou mais pessoas estavam presentes, e cada uma lhe apresentava vários objetos. Durante a sessão, não permitia que lhe tomassem nenhum deles. Parecia, sobretudo, preferir os relógios. Abria-os com grande habilidade, examinava o movimento, fechava-os e depois os colocava perto de si para cuidar de outra coisa. Ao final, devolvia a cada um o que lhe haviam confiado. Examinava os objetos com os olhos fechados e jamais se enganava. De proprietário. Se alguém estendesse a mão para tomar o que não lhe pertencia, ela o repelia. Como explicar essa distribuição múltipla e sem erros a tão grande número de pessoas? Em vão tentaram fazer o mesmo com os olhos abertos. Terminada a sessão e retirados os estranhos, as pancadas e arranhaduras, momentaneamente interrompidas, recomeçaram. É preciso acrescentar que a criança não queria que ninguém ficasse ao pé de sua cama, perto do armário, o que, entre os dois móveis, deixava um espaço de aproximadamente um pé. Se alguém aí se interpusesse, com um gesto, os afastava. E se recusassem, demonstrava grande inquietação, ordenando com gestos imperiais que deixassem o lugar. Uma vez ela exortou os assistentes a jamais ocuparem o local proibido, porque não queria que acontecesse problema com ninguém. Era tão positiva essa advertência que ninguém a esqueceu daí por diante. Algum tempo depois, às pancadas e arranhaduras juntou-se um zumbido, comparável ao som produzido por uma grossa corda de violoncelo. Uma espécie de assobio misturava-se a esse zumbido. Se alguém pedisse uma marcha ou uma dança, seu desejo era satisfeito. O músico invisível mostrava-se muito complacente. Com o auxílio das arranhaduras, chamava pelo nome as pessoas da casa ou os estranhos presentes. Esses entendiam a quem eram dirigidos os apelos. A esse chamado, a pessoa designada respondia: sim, para dar a entender que sabia tratar-se dela. Então era executada em sua homenagem um trecho de música que, por vezes, dava lugar a cenas divertidas. Se alguém que não fosse chamado respondia sim, a arranhadura fazia-se entender por um não, exprimido a seu modo, de que nada tinha a dizer-lhe naquele momento. Tais fatos se produziram pela primeira vez na noite do dia 10 de novembro e continuam a manifestar-se até hoje. Eis agora como procedia o espírito batedor para designar as pessoas. Desde várias noites havia-se notado que, aos diversos convites para fazer tal ou qual coisa, ele respondia por um golpe seco ou por uma arranhadura prolongada. Tão logo o golpe seco era dado, o batedor começava a executar o que se desejasse dele. Ao contrário, quando arranhava, não satisfazia o pedido. Um médico teve então a ideia de tomar por sim o primeiro ruído, e por não o segundo, sendo desde então confirmada essa interpretação. Notou-se também que, por uma série de arranhões mais ou menos fortes, o espírito exigia certos objetos das pessoas presentes. Por força de atenção, e notando a maneira por que o ruído se produzia, pôde-se compreender a intenção do batedor. Assim, por exemplo, o Sr. Sanger contou que, certa manhã, ao romper do dia, ouvira barulhos modulados de certa maneira. Sem ligar a isso nenhum sentido, percebeu que não cessavam senão quando ele estava fora do leito. Daí, compreendendo o que significavam: levanta-te. Foi assim que, pouco a pouco, familiarizou-se com essa linguagem e, por certos sinais, pôde reconhecer as pessoas designadas. Chegou o aniversário do dia em que o espírito batedor se havia manifestado pela primeira vez. Numerosas mudanças se tinham operado no estado de Philippine Sanger. As batidas, os arranhões e os zumbidos continuavam. Mas, a todas essas manifestações, juntou-se um grito particular que ora se assemelhava ao de um ganso, ora ao de um papagaio, ou ao de qualquer outra ave de grande porte. Ao mesmo tempo, ouvia-se como que repicar na parede, semelhante ao ruído das bicadas de um pássaro. Nessa época, Philippine Sanger falava muito durante o sono.
parecendo preocupada sobretudo com um certo animal, semelhante a um papagaio, postado ao pé do leito, gritando e dando bicadas na parede. Desejando-se ouvir o papagaio gritar, este emitia gritos pungentes. Fizeram-se diversas perguntas, às quais respondeu por gritos do mesmo gênero. Várias pessoas ordenaram-lhe dizer cacatoés, e foi ouvida distintamente a palavra cacatoês, como se houvera sido pronunciada pelo próprio pássaro. Silenciaremos sobre os fatos menos interessantes, limitando-nos a relatar o que houve de mais notável em relação às modificações sobrevindas ao estado físico da garota. Algum tempo, antes do Natal, as manifestações renovaram-se com mais energia. Os golpes e os arranhões tornaram-se mais violentos e duravam mais tempo. Mais agitada que de costume, muitas vezes Filippine pedia para não dormir em sua cama, e sim na de seus pais. Rolava no leito, clamando: "Não posso mais ficar aqui. Vou sufocar. Eles vão me encerrar na parede. Socorro!" E sua calma só retornava quando a carregavam para o outro leito. Apenas nele se achava, e golpes muito fortes eram ouvidos no alto. Pareciam partir do sótão, como se um carpinteiro martelasse sobre as vigas. Algumas vezes eram tão vigorosos que a casa ficava toda abalada. As janelas vibravam e as pessoas presentes sentiam o chão tremer sob os pés. Golpes semelhantes eram dados, igualmente, contra a parede, perto da cama. As perguntas formuladas, as mesmas pancadas respondiam como ordinariamente, alternando-se sempre com as arranhaduras. Não menos curiosos, os fatos que se seguem reproduziram-se muitas vezes. Quando todo o ruído havia cessado e a menina repousava tranquilamente em seu pequeno leito, viram-na muitas vezes prostrar-se e unir as mãos, mantendo fechados os olhos. Depois, virava a cabeça para todos os lados, ora à direita, ora à esquerda, como se algo extraordinário atraísse sua atenção. Um amável sorriso corria-lhe então sobre os lábios. Dir-se-ia que se dirigia a alguém. Estendia as mãos e, por esse gesto, compreendia-se que apertaria as mãos de alguns amigos ou conhecidos. Viram-na também, depois de tais cenas, retomar sua primeira atitude suplicante, unindo novamente as mãos e curvando a cabeça até tocar o cobertor. Após o que se endireitava e derramava lágrimas, então suspirava e parecia orar com grande fervor. Nesses momentos, sua fisionomia se transformava. Ficava pálida e adquiria a expressão de uma mulher de 24 a 25 anos. Muitas vezes, esse estado durava mais de meia hora, durante o qual só exclamava: "Ah, ah!" As batidas, os arranhões, o zumbido e os gritos cessavam até o momento do despertar. Então, o batedor novamente se fazia ouvir, procurando executar áreas alegres, de modo a dissipar a impressão penosa deixada na assistência. Ao despertar, a criança estava muito abatida. Podia apenas levantar os braços, e os objetos que lhe eram apresentados não ficavam mais suspensos em seus dedos. Curiosos em conhecer o que ela havia experimentado, interrogaram-na várias vezes. Somente após reiterados pedidos foi que se decidiu a contar que havia visto conduzirem e crucificarem o Cristo no Gólgota, que a dor das santas mulheres, prostradas ao pé da cruz, e a crucificação haviam-lhe produzido uma impressão impossível de descrever. Também tinha visto uma porção de mulheres e de virgens vestidas de negro, e pessoas jovens em longas roupas brancas percorrendo em procissão as ruas de uma bela cidade. Finalmente foi conduzida a uma vasta igreja, onde assistiu a um serviço fúnebre. Em pouco tempo, o estado de Filippine Sanger se alterou de modo a causar inquietação quanto à sua saúde, porque, estando acordada, divagava e sonhava em voz alta. Não reconhecia os pais, nem a irmã, nem qualquer outra pessoa. Vindo esse estado agravar-se mais ainda por uma completa surdez, que persistiu durante 15 dias. Não podemos silenciar sobre o que se passou nesse lapso de tempo. A surdez de Filippine manifestou-se de meio-dia às 3 horas, ela mesma declarando que ficaria surda durante um certo tempo e que cairia doente. O que há de singular é que, por vezes, recuperava a audição durante cerca de meia hora
com o que se mostrava feliz. Ela própria predizia o momento em que a surdez se manifestaria e desapareceria. Uma vez, entre outras, anunciou que à noite, às 8h30, ouviria claramente durante uma meia hora. Com efeito, a hora predita voltou a ouvir e isso durou, até às 9 horas. Durante a surdez, seus traços se modificavam. Seu rosto adquiria uma expressão de estupidez que perdia tão logo retornava ao estado normal. Nada, então, causava impressão sobre ela. Ficava sentada, olhando as pessoas presentes fixamente e sem as reconhecer. Ninguém se podia fazer compreender, a não ser por sinais, aos quais, em geral, não respondia, limitando-se a fitar os olhos sobre os que lhe dirigiam a palavra. Doc, vês? Agarrou pelo braço, de repente, uma das pessoas presentes e lhe disse, empurrando-a. Pergunta: quem és? Pois, nessa situação, permanecia, às vezes, por mais de 1h30 imobilizada na cama. Seus olhos mantinham-se semiabertos e parados num ponto qualquer. De vez em quando, giravam à direita e à esquerda, voltando depois ao mesmo lugar. Toda. A sensibilidade parecia então embotada. O pulso apenas batia e, quando lhe colocavam uma lâmpada diante dos olhos, não fazia nenhum movimento. Dir-se-ia morta. Durante a surdez, numa noite em que se achava deitada, aconteceu pedir uma lousa e um giz, escrevendo em seguida. Resposta: às 11 horas falarei alguma coisa, mas exijo que permaneçam quietos e silenciosos. Depois dessas palavras, acrescentou 5 sinais semelhantes à escrita latina, mas que nenhum dos assistentes pôde decifrar. Foi escrito na lousa que ninguém compreendia aqueles sinais. Em resposta a essa observação, ela escreveu: resposta: não é que não possais ler. E mais embaixo: resposta: não é alemão, é uma língua estrangeira. Em seguida, virando a lousa, escreveu do outro lado: resposta: Francisque, sua irmã mais velha. Sentar-se-á à mesa e escreverá o que eu ditar. Fez acompanhar essas palavras de 5 sinais semelhantes aos primeiros, e entregou a lousa. Notando que tais sinais ainda não eram compreendidos, pediu de volta a lousa e a ditou. Resposta: são ordens particulares. Um pouco antes das 11 horas, disse: resposta: ficai tranquilos. Que todos se sentem e prestem atenção. E ao baterem 11 horas, virou-se em seu leito e entrou em sono magnético habitual. Alguns instantes mais tarde, pôs-se a falar sem interrupção durante cerca de meia hora. Entre outras coisas, declarou que, durante o ano em curso, produzir-se-iam fatos que ninguém compreenderia e que todas as tentativas feitas para os explicar seriam infrutíferas. Durante a surdez da jovem Sanger, a desordem dos móveis, a abertura inexplicada das janelas e a extinção das luzes colocadas na mesa de trabalho repetiram-se várias vezes. Certa noite aconteceu que 2 bonés que estavam pendurados em um cabide do quarto de dormir foram atirados sobre a mesa do outro quarto, derrubando uma xícara cheia de leite que se esparramou pelo chão. As batidas contra o leito eram tão violentas que o deslocaram de seu lugar. Algumas vezes foi mesmo desmontado ruidosamente, sem que as pancadas se fizessem ouvir. Como houvesse ainda pessoas incrédulas, ou que atribuíam essas singularidades a uma brincadeira da criança, que, segundo elas, batia ou arranhava com os pés ou com as mãos, se bem tivessem os fatos sido constatados por mais de 100 testemunhas, e que fora verificado que a mocinha tinha os braços estendidos sobre a coberta enquanto se produziam os ruídos. O capitão Zentner imaginou um meio de os convencer. Mandou trazer da caserna 2 cobertores muito grossos, os quais foram postos, um sobre o outro, e ambos envolveram o colchão e os lençóis da cama. Eram felpudos, de tal sorte que neles seria impossível produzir o mais leve ruído por simples atrito. Vestindo uma simples camisa e uma camisola de dormir, Filippine foi colocada sobre os cobertores. Apenas acomodada, as arranhaduras e os golpes se produziram como antes, ora na madeira do leito, ora no armário vizinho, conforme o desejo que era manifestado.
Acontecia muitas vezes que, quando alguém cantarolava ou assobiava uma área qualquer, o batedor o acompanhava e os sons percebidos pareciam provir de 2, 3 ou 4 instrumentos. Ao mesmo tempo, ouvia-se arranhar, bater, assobiar e retumbar conforme o ritmo da área cantada. Muitas vezes também o batedor pedia a um dos assistentes que cantasse uma canção. Designava-o pelo processo que já conhecemos e, quando a pessoa compreendia que era a si mesma que o espírito se dirigia, perguntava por sua vez se devia cantar tal ou qual área. Respondia-se-lhe por sim ou não. Ao cantar a área indicada, um acompanhamento de zumbidos e assobios fazia-se ouvir perfeitamente no compasso. Depois de uma música alegre, frequentemente o espírito pedia o hino: Grande Deus, nós te louvamos, ou a canção de Napoleão I. Se lhe pedisse para tocar sozinho esta última canção, ou qualquer outra, executava-a do começo ao fim. As coisas iam assim na casa do Sanger, quer de dia, quer de noite, durante o sono ou no estado de vigília da menina, até o dia 4 de março de 1853, época em que as manifestações entraram numa nova fase. Esse dia foi marcado por um fato ainda mais extraordinário que os precedentes. Continua no próximo número. Observação. Esperamos que nossos leitores não nos censurem pela extensão que demos a esses curiosos detalhes e que leiam a sua continuação com não menor interesse. Faremos notar que esses fatos não nos vêm de além-mar, cuja distância é um grande argumento, pelo menos para certos céticos. Nem mesmo vêm de além-reno, porquanto se passaram em nossas fronteiras, quase sob nossos olhos e há 6 anos apenas. Como se vê, Philippine Sanger era uma médium natural muito complexa. Além da influência que exercia sobre os fenômenos bem conhecidos dos ruídos e movimentos, era uma sonâmbula estática. Conversava com seres incorpóreos que via. Ao mesmo tempo, via os assistentes e lhes dirigia a palavra, embora nem sempre lhes respondesse, o que prova que, em certos momentos, se achava isolada. Para aqueles que conhecem os efeitos da emancipação da alma, as visões que relatamos nada têm que não possam ser explicadas facilmente. Nesses momentos de êxtase, é provável que o espírito da criança se visse transportado para algum país longínquo, onde assistia, talvez em recordação, a uma cerimônia religiosa. Pode-se admirar da lembrança que conservava ao despertar, mas esse fato não é insólito. De resto, pode-se notar que a lembrança era confusa, sendo necessário insistir muito para provocá-la. Se observarmos atentamente o que se passava durante a surdez, reconheceremos sem dificuldade um estado cataléptico, uma vez que essa surdez era apenas temporária. É evidente que não provocava alterações nos órgãos da audição. O mesmo podemos dizer da obliteração momentânea das faculdades mentais, que nada tinha de patológico, visto que, num dado instante, tudo voltava ao estado normal. Essa espécie de estupidez aparente resultava de um desprendimento mais completo da alma, cujas excursões faziam-se com maior liberdade, não deixando aos sentidos senão a vida orgânica. Que se julgue, pois, o efeito desastroso que teria resultado de uma intervenção terapêutica em semelhante circunstância. Fenômenos do mesmo gênero podem produzir-se a cada momento. Não saberíamos, nesse caso, recomendar maior circunspecção. Uma imprudência pode comprometer a saúde e até mesmo a vida. A preguiça. Dissertação moral. Ditada por São Luís a senhorita Hermance Dufault, 5 de maio de 1858. Um homem saiu muito cedo e foi à praça para contratar trabalhadores. Ora, ali viu 2 homens do povo que estavam sentados e de braços cruzados. Foi a um deles e o abordou dizendo: "Que fazes aqui?" Ao que o mesmo respondeu: "Não tenho trabalho." O que procurava trabalhadores disse então: "Pega a enxada e vai ao meu campo na vertente da colina onde sopra o vento sul. Cortarás as urzes e revolverás o solo até que venha a noite. A tarefa é rude, mas terás um bom salário.
E o homem do povo colocou a enxada no ombro e agradeceu ao outro de coração. Ouvindo isso, o outro trabalhador levantou de seu lugar e aproximou-se, dizendo: Senhor, deixai também que eu vá trabalhar em vosso campo. Tendo dito a ambos que o seguissem, marchou à frente para mostrar-lhes o caminho. Depois, quando chegaram à encosta da colina, dividiu o trabalho em dois e se foi. Logo que partiu, o último dos trabalhadores contratados pôs fogo no mato da gleba que lhe coube na partilha e lavrou a terra com a enxada. O suor minava em sua fronte sob o calor ardente do sol. Murmurando a princípio, o outro o imitou, mas logo abandonou a tarefa. Fincando a enxada no chão, sentou-se ao lado, olhando o trabalho que seu companheiro fazia. Ora, no início da noite, o dono do campo veio examinar o trabalho que havia sido realizado. Chamando o trabalhador diligente, cumprimentou-o, dizendo: Trabalhaste bem, eis o teu salário. E o despediu após dar-lhe uma moeda de prata. O outro também se aproximou, reclamando o valor de seu salário. Mas o dono lhe disse: Mau trabalhador, meu pão não saciará tua fome, porque deixaste inculta a parte do campo que te foi confiada. Não é justo que aquele que nada fez seja recompensado como o que trabalhou bem. E o despediu, sem dar-lhe nada. Saca, eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para consumir os dias na ociosidade, mas para ser útil aos semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Em verdade vos digo que sua vida será posta de lado como uma coisa que a ninguém aproveita, quando seu tempo se cumprir. Compreendei isso como uma comparação. Qual dentre vós, se tiverdes em vosso pomar uma árvore que não dê bons frutos, não dirá a seu servo: Cortai essa árvore e lançai-a no fogo, porque seus ramos são estéreis? Ora, assim como tal árvore será cortada por causa de sua esterilidade, a vida do preguiçoso será posta no refúgio, por ter sido estéril em boas obras. Conversas familiares de além-túmulo. O S.R. Morrison, monomaníaco. No mês de março passado, um jornal inglês noticiava o seguinte sobre o Sr. Morrison, que acabava de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna de 100 milhões de francos. Segundo o jornal, nos últimos anos de sua vida, ele era presa de singular monomania. Imaginava-se reduzido à extrema pobreza e devia ganhar o pão de cada dia com um trabalho manual. Sua família e seus amigos haviam reconhecido a inutilidade de tentar fazê-lo mudar de ideia. Era pobre, não possuía um centavo e devia trabalhar para viver. Essa era sua convicção. Punham-lhe, pois, uma enxada nas mãos a cada manhã e o mandavam trabalhar em seus jardins. Logo vinham procurá-lo, pois sua tarefa estava concluída. Pagavam-lhe um salário modesto pelo trabalho e ele ficava contente. Seu espírito era apaziguado e sua mania satisfeita. Teria sido o mais infeliz dos homens se o tivessem contrariado. Pergunta: Peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito Morrison, que acaba de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna considerável, que se comunique conosco. Resposta: Estou aqui. Pergunta: Lembrai-vos do estado em que vos acháveis durante os 2 últimos anos de vossa existência corporal. Resposta: É sempre a mesma. Pergunta: Após a morte, vosso espírito ficou ressentido da aberração de vossas faculdades durante a vida? Resposta: Sim. São Luís completa a resposta, dizendo espontaneamente: Desprendido do corpo, por algum tempo, o espírito sente a compressão dos seus laços. Pergunta: Assim, uma vez morto, não recobrou vosso espírito imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: Não. Pergunta: Onde estais agora? Resposta: Atrás de Hermans. Pergunta: Sois feliz ou infeliz? Resposta: Falta-me alguma coisa? Não sei o que? Procuro. Sim, sofro. Pergunta: Por que sofreis? Resposta: Sofre pelo bem que não fez. São Luís. Pergunta:
De onde provinha essa mania de vos imaginar pobre com tão grande fortuna? Resposta: eu o era. Verdadeiramente rico é aquele que não tem necessidades. Pergunta: qual a origem dessa ideia de que era necessário trabalhar para viver? Resposta: eu era louco e ainda o sou. Pergunta: essa loucura vinha de onde? Resposta: que importa? Eu havia escolhido essa expiação. Pergunta: qual era a origem de vossa fortuna? Resposta: que te importa? Pergunta: entretanto, a invenção que fizestes não tinha por fim o alívio da humanidade? Resposta: e enriquecer-me também. Pergunta: que uso fizestes da fortuna quando desfrutáveis da plenitude da razão? Resposta: nenhum. Creio que a gozava. Pergunta: por que vos teria Deus concedido fortuna, já que não devíeis empregá-la em benefício dos outros? Resposta: eu havia escolhido a prova. Pergunta: o que desfruta de uma fortuna adquirida pelo trabalho não é mais desculpável por se apegar a ela do que aquele que nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade? Resposta: menos. São Luís acrescenta: aquele conhece a dor, mas não a alivia. Pergunta: lembrai-vos da existência que precedeu a que acabais de deixar? Resposta: sim. Pergunta: que éreis, então? Resposta: um operário. Pergunta: dissestes que éreis infeliz. Vedes um termo ao vosso sofrimento? Resposta: não. São Luís acrescenta: é cedo demais. Pergunta: de que depende isso? Resposta: de mim. O que está ali me disse. Pergunta: conheceis aquele que está ali? Resposta: vós o chamais Luís d'Or. Pergunta: sabeis o que foi ele na França no século XIII? Resposta: não. Conheço-o por vosso intermédio. Agradeço por aquilo que me ensinou. Pergunta: acreditais numa nova existência corporal? Resposta: sim. Pergunta: se tiverdes de renascer na vida corpórea, de quem dependerá a posição social que desfrutareis? Resposta: de mim, suponho. Já escolhi tantas vezes que isso não pode depender senão de mim. Observação: essas palavras, já escolhi tantas vezes, são características. Seu estado atual prova que, apesar das numerosas existências, pouco progrediu, estando sempre a recomeçar. Pergunta: qual a posição social que escolheríeis, caso pudesseis começar de novo? Resposta: baixa. Avança-se com mais segurança. Só se está encarregado de si mesmo. Pergunta: a São Luís: não haverá um sentimento de egoísmo na escolha de uma posição inferior, na qual só estamos encarregados de nós mesmos? Resposta: em parte alguma estamos encarregados apenas de nós mesmos. O homem responde por aqueles que o cercam, e não apenas pelas almas cuja educação lhe foi confiada, mas ainda das outras. O exemplo faz todo o mal. Pergunta: Amor Son: agradecemos por haverdes respondido às nossas perguntas e rogamos a Deus vos dê forças para que possais suportar novas provas. Resposta: vós me aliviastes, aprendi. Observação: pelas respostas, acima se reconhece facilmente o estado moral desse espírito. São curtas e, quando não monossilábicas, têm algo de sombrio e de vago. Um louco melancólico não falaria de outro modo. Essa persistência da aberração das ideias após a morte é um fato notável, embora não seja constante, podendo apresentar por vezes um caráter bem diverso. Teremos oportunidade de citar vários exemplos onde se estudam os diferentes gêneros de loucura. O suicida da Samaritana. Recentemente, os jornais relataram o seguinte fato. Ontem, 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris,
e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete, a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe, então, um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E, como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Pensamos que poderíamos aurir um ensinamento útil à nossa instrução da conversa com o espírito desse homem. Evocamo-lo, pois, no dia 13 de abril, consequentemente, 6 dias apenas depois de sua morte. Pergunta: rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do indivíduo que se suicidou no dia 7 de abril de 1858, nos banhos da Samaritana, que se comunique conosco. Resposta: espere, após alguns segundos. Ei-lo aqui. Observação: para compreender essa resposta, é preciso saber que geralmente há um espírito familiar, do médium ou da família, em todas as reuniões regulares, que está sempre presente sem que se o precise chamar. É ele quem faz virem os espíritos que são evocados e, conforme seja mais ou menos elevado, ele próprio serve como mensageiro ou dá ordens aos espíritos que lhe são inferiores. Quando nossas reuniões têm por intérprete a senhorita Hermance Dufault, é sempre o Espírito São Luís que, de boa vontade, se encarrega dessa tarefa. Pergunta: onde vos achais hoje? Resposta: não sei, dizei-mo. Pergunta: na Galeria Valois, Palais Royal, no número 35, numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Resposta: dizei-me se vivo. Eu sufoco no caixão. Pergunta: quem vos impeliu a vir aqui? Resposta: sinto-me aliviado. Pergunta: qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Resposta: morto? Eu? Não. Que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse. De vez. Observação: sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Pergunta: por que não? Deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Resposta: estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Pergunta: tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Resposta: sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Pergunta: podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Resposta: absolutamente não. Pergunta: tinhais família, mulher, filhos? Resposta: eu era um desprezado. Ninguém me amava. Pergunta: e que fizestes para ser assim repudiado? Resposta: quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém o preza. Pergunta: no momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? Resposta: ansiava pela morte, esperava repousar. Pergunta: como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Resposta: não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Pergunta: que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Resposta: não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Não estou morto. E, no entanto, sinto os vermes a me corroerem. Pergunta: que sensação experimentastes no momento decisivo da morte? Resposta: pois ela se completou? Pergunta: foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Resposta:
menos doloroso que depois. E só o corpo sofreu. São Luís continua. O espírito descarregou o fardo que o oprimia, ressentia a volúpia da dor. Pergunta a São Luís: tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Resposta: sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Pergunta: dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Resposta: não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Observação: havíamos preparado uma série de perguntas que nos propunhamos a dirigir ao espírito desse homem sobre sua nova existência. Diante das respostas, se tornaram sem objetivo. Para nós, era evidente que ele não tinha nenhuma consciência de sua situação. Seu sofrimento foi a única coisa que nos pôde descrever. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido. E, de fato, não dorme na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão por que responde não, até que se familiarize com essa maneira de apreender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte era o aniquilamento do ser e, tal como o sonâmbulo, vê, sente e fala, e assim não se considera morto. E isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Confissões de Luís XI. Extrato da vida de Luís XI, ditada por ele mesmo à senhorita Hermance Dufour. Ver os números de março e maio de 1858. Envenenamento do Duque de Guyenne. Em seguida, ocupei-me da Guyenne. Odet de Diz, senhor de Lescun, que se havia indisposto comigo, fazia os preparativos da guerra com uma atividade impressionante. Era com muita dificuldade que alimentava o ardor belicoso de meu irmão, o Duque de Guyenne. Tinha de combater um adversário temível no espírito de meu irmão, a senhora de Towers, amante de Carlos, Duque de Guyenne. Essa mulher nada procurava, a não ser tirar vantagem do império que exercia sobre o jovem duque, com vistas a dissuadi-lo da guerra, não ignorando que esse conflito tinha por fim o casamento do amante. Seus inimigos secretos tinham afetado louvar, em sua presença, a beleza e as brilhantes qualidades da noiva. Isso foi o bastante para convencê-la de que sua desgraça seria certa se aquela princesa desposasse o Duque de Guyenne. Certa da paixão de meu irmão, recorreu às lágrimas, às preces e a todas as extravagâncias de uma mulher perdida em semelhante situação. O frágil Carlos cedeu, dando conhecimento de suas novas resoluções a Lescun. Este logo preveniu o Duque da Bretanha e demais interessados. Eles se alarmaram e mandaram representações a meu irmão, cujo efeito só serviu para mergulhá-lo ainda mais em suas hesitações. Entretanto, a favorita conseguiu, não sem dificuldade, demovê-lo novamente da guerra e do casamento. Desde então, sua morte foi decidida por todos os príncipes. Temendo que meu irmão viesse atribuí-la a Lescun, cuja antipatia pela senhora de Thouars lhe era conhecida, resolveram conquistar Jean Fort du Versoix, monge beneditino, confessor, de meu irmão e abade de Saint-Jean d'Angely. Esse homem era um dos partidários mais entusiastas da senhora de Thouars, e ninguém ignorava o ódio que votava a Lescun, cuja influência política invejava. Não era provável que meu irmão lhe atribuísse jamais a morte de sua amante,
pois aquele sacerdote era um dos favoritos em quem mais confiança ele depositava. Uma vez que apenas a sede das grandezas o ligava à favorita, deixou-se corromper facilmente. Há muito tempo que eu vinha tentando seduzir o abade, mas ele sempre repelia minhas ofertas, deixando-me, todavia, a esperança de um dia alcançar esse objetivo. Compreendeu facilmente a delicada posição em que se meteria ao prestar aos príncipes o serviço que esperavam dele. Sabia que nada lhes custava desembaraçar-se de um cúmplice. Por outro lado, conhecia a inconstância de meu irmão e temia tornar-se sua vítima. Para conciliar a sua segurança com os seus interesses, determinou-se por sacrificar o seu jovem senhor. Tomando esse partido, tanto tinha chance de sucesso quanto de fracasso. Para os príncipes, a morte do jovem duque de Guyenne deveria ser o resultado do desprezo ou de um incidente imprevisto. Mesmo que fosse imputada ao duque da Bretanha e a seus comparsas, a morte da favorita passaria, por assim dizer, despercebida, pois que ninguém teria descoberto os motivos que lhe conferiam uma importância real, do ponto de vista político. Admitindo que se pudesse acusá-los da morte de meu irmão, achar-se-iam expostos aos maiores perigos, porquanto teria sido de meu dever castigá-los rigorosamente. Sabiam que não era boa vontade que me faltava, e nesse caso, o povo se voltaria contra eles. O próprio Duque de Borgonha, alheio ao que se tramava em Guyenne, ver-se-ia forçado a aliar-se a mim, sob pena de ser acusado de cumplicidade. Mesmo nesta última hipótese, tudo teria saído a meu favor. Eu poderia fazer que declarassem Carlos, o temerário, criminoso de lesa majestade, e levar o parlamento a condená-lo à morte como o assassino de meu irmão. Essas condenações, chanceladas por aquele importante tribunal, tinham sempre grandes resultados, sobretudo quando eram de uma legitimidade incontestável. Vê-se facilmente que interesse tinham os príncipes em manejar o abade. Em compensação, nada era mais fácil do que se desfazer dele secretamente. Comigo, o abade de Saint-Jean teria ainda mais chances de impunidade. O serviço que me prestava era-me da maior importância, sobretudo naquele momento. A liga formidável que se formava, da qual o Duque de Guyenne era o centro, deveria perder-me infalivelmente. A morte de meu irmão era o único meio de destruí-la e, em consequência, de salvar-me. Ele ambicionava o favor de Tristão, o eremita, pensando que, por esse meio, conseguiria elevar-se acima dele ou, pelo menos, a partilhar de minhas boas graças e de minha confiança com ele. Aliás, os príncipes tinham cometido a imprudência de deixar-lhe nas mãos provas incontestáveis de sua culpabilidade. Eram diferentes escritos. Como estavam naturalmente concebidos em termos muito vagos, não seria difícil substituir a pessoa de meu irmão pela de sua favorita, que não era designada senão em termos subentendidos. Entregando-me esses documentos, ele afastaria de mim qualquer tipo de dúvida sobre a minha inocência. Livrar-se-ia, assim, do único perigo que corria ao lado dos príncipes, e provando que de forma alguma eu estava envolvido no envenenamento, deixava de ser meu cúmplice e me tirava qualquer interesse em fazê-lo perecer. Restava provar que ele próprio nada tinha a ver com isso. Era uma dificuldade menor. Primeiro, estava certo de minha proteção, e depois, não tendo os príncipes qualquer prova de sua culpabilidade, poderia devolver-lhes as acusações, a título de calúnias. Tudo bem pesado fez passar perto de mim um emissário que fingia vir espontaneamente a dizer-me que o abade de Saint-Jean estava descontente com meu irmão. Vi, imediatamente, todo o partido que poderia tirar dessa situação e caí na armadilha que o astucioso abade me estendeu. Não suspeitando que aquele homem pudesse ter sido enviado por ele, despachei um de meus espiões de confiança. Saint-Jean representou tão bem o seu papel que o emissário foi enganado. Com base em seu relatório, escrevi ao abade, a fim de o conquistar. Ele fingiu muitos escrúpulos, mas triunfei, não sem dificuldade. Concordou em encarregar-se do envenenamento de meu jovem irmão. Tão pervertido me achava, que nem mesmo hesitei em cometer esse crime horrível. Henri de la Roche,
Escudeiro do duque, encarregou-se de mandar preparar um pêssego, que o próprio abade ofereceu à senhora de Thouars enquanto merendava à mesa com meu irmão. A beleza desse fruto era notável. Ela chamou a atenção do príncipe e o dividiu com ele. Tão logo haviam comido, a favorita sentiu dores violentas nas entranhas. Não tardou em expirar em meio aos mais atrozes sofrimentos. Meu irmão experimentou os mesmos sintomas, porém com muito menor violência. Talvez pareça estranho que o abade se tenha servido de tal meio para envenenar seu jovem senhor. Com efeito, o mais leve incidente poderia frustrar seu plano. Era, entretanto, o único que a prudência poderia autorizar. Estabelecia a possibilidade de um equívoco. Impressionada pela beleza do pêssego, era muito natural que a senhora de Thouars fizesse com que seu amante também a admirasse, oferecendo-lhe a metade. Ele não poderia deixar de aceitá-la e de comer um pouco, fosse ainda por complacência. Mas, admitindo que comesse somente um pedacinho, seria suficiente para provocar os primeiros sintomas necessários. Então, um envenenamento posterior poderia levar à morte, como consequência do primeiro. Desde que souberam das funestas consequências do envenenamento da favorita, o terror tomou conta dos príncipes. Não tiveram a menor suspeita da premeditação do abade. Pensaram apenas em dar todas as aparências de naturalidade à morte da jovem senhora e à enfermidade de seu amante. Nenhum deles tomou a iniciativa de oferecer um contraveneno ao infeliz príncipe, temendo comprometer-se. Com efeito, essa providência teria dado a entender que conheciam o veneno e que eram, por conseguinte, cúmplices do crime. Graças à juventude e à força de seu temperamento, Carlos resistiu por algum tempo ao veneno. Seus sofrimentos físicos não fizeram outra coisa senão levá-lo com mais ardor aos seus antigos projetos. Temendo que a moléstia diminuísse o zelo de seus oficiais, quis que renovassem o juramento de fidelidade. Exigisse que se comprometessem a servi-lo contra tudo e contra todos, mesmo contra mim. Alguns deles, temendo a morte que parecia próxima, recusaram-se a fazê-lo e passaram para a minha corte. Observação: em nosso número precedente, lemos os interessantes detalhes fornecidos por Luís XI sobre sua morte. O fato que acabamos de relatar não é menos notável, pelo duplo ponto de vista da história e do fenômeno das manifestações. Aliás, não tínhamos dificuldades, senão, quanto à escolha. A vida desse rei, tal como foi ditada por ele mesmo, é, sem contestação, a mais completa que temos e, podemos mesmo dizer, é a mais imparcial. O estado de espírito de Luís XI permite-lhe hoje apreciar as coisas em seu justo valor. Podemos ver, pelos 3 fragmentos que citamos, como ele faz o seu próprio julgamento. Explica sua política melhor que qualquer um de seus historiadores. Não absolve sua conduta e, em sua morte, tão triste e tão vulgar para um monarca que fora todo-poderoso. Até algumas horas antes vê um castigo antecipado. Como fato de manifestação, esse trabalho oferece um interesse todo particular. Prova que as comunicações espíritas podem nos esclarecer sobre a história, quando sabemos nos colocar em condições favoráveis. Fazemos votos porque a publicação da vida de Luís XI, da mesma forma que a não menos interessante de Carlos VIII, igualmente concluída, venha em breve fazer companhia à de Joana d'Arc Henri Martin. Sua opinião sobre as comunicações extracorpóreas. Vemos certos escritores eméritos dar de ombros a simples referência de uma história escrita pelos espíritos. Pergunta: como? Como podem os seres do outro mundo vir controlar o nosso saber, a nós outros, sábios da Terra? Ora, pois, isso é possível? Resposta: senhores, não vos forçamos a acreditar, nem sequer nos esforçaremos, por pouco que seja, para vos demover dessa ilusão tão cara. Até mesmo no interesse de vossa glória futura, nós vos exortamos a inscrever vossos nomes, em caracteres indestrutíveis, ao pé desta modesta sentença. Todos os partidários do Espiritismo são insensatos, porque somente a nós cabe julgar até onde vai o poder de Deus.
e isso a fim de que a posteridade não vos possa esquecer. Ela mesma verá se deve conceder-vos um lugar ao lado dos que, até há pouco tempo, repeliram os homens a quem a ciência e o reconhecimento público hoje erigem estátuas. No entanto, eis um escritor cuja capacidade não é desconhecida por ninguém e que ousa, a despeito do risco de fazer-se passar também por um cérebro vazio, hastear a bandeira das ideias novas sobre as relações do mundo físico com o mundo corporal. Na História de França, de Henri Martin, volume 6, página 143, lemos o seguinte, a propósito de Joana d'Arc. Existe, na humanidade, uma ordem extraordinária de fatos morais e físicos que parecem derrogar as leis ordinárias da natureza. São os estados de êxtase e de sonambulismo, quer espontâneo, quer artificial, com todos os seus impressionantes fenômenos de deslocamento dos sentidos, de insensibilidade total ou parcial do corpo, de exaltação da alma, enfim, de percepções alheias a todas as condições da vida habitual. Essa classe de fatos foi julgada sob pontos de vista inteiramente opostos. Os fisiologistas, vendo perturbadas ou deslocadas as relações costumeiras dos órgãos físicos, qualificam de doença o estado estático ou sonambúlico. Admitindo a realidade daqueles fenômenos que podem ser incluídos na patologia e negando todo o resto, isto é, tudo aquilo que pareça estranho às leis constatadas da física. A seus olhos, a doença se converte mesmo em loucura, quando, ao deslocamento da ação dos órgãos, junta-se a alucinação dos sentidos, tal como a visão de objetos que só existem para o visionário. Um eminente fisiologista defendeu, com toda clareza, a tese de que Sócrates era louco, porque esse filósofo imaginava conversar com o seu demônio. Respondem os místicos, não, somente atestando por reais os fenômenos extraordinários das percepções magnéticas, questão sobre a qual encontram numerosos auxiliares e incontáveis testemunhas fora do misticismo, mas sustentando também que as visões dos estáticos têm objetos reais, vistos, é certo, não através dos olhos do corpo, mas do espírito. Para eles, o êxtase é a ponte lançada do mundo visível ao mundo invisível, o meio de comunicação do homem com os seres superiores, a lembrança e a promessa da existência de um mundo melhor, de onde fomos destituídos e que devemos reconquistar. Nesse debate, que partido devem tomar a história e a filosofia? Não poderia a história determinar, com precisão, nem os limites, nem a extensão dos fenômenos e das faculdades estáticas e sonambúlicas. Constata, porém, que ocorrem por toda parte, que sempre os homens neles acreditaram, que têm exercido uma ação considerável sobre os destinos do gênero humano, que se tem manifestado não somente entre os contemplativos, mas, igualmente, entre os gênios mais poderosos e mais ativos. Enfim, entre a maior parte dos grandes iniciados. Por mais desarrazoados se mostrem diversos estáticos, nada há de comum entre as divagações da loucura e as visões de alguns. Tais visões podem estabelecer ligações com certas leis. Os estáticos de todos os países e de todos os séculos têm o que se poderia chamar uma linguagem de símbolos, da qual a poesia é apenas um derivado. Linguagem que exprime, mais ou menos constantemente, as mesmas ideias e os mesmos sentimentos pelas mesmas imagens. Talvez seja mais temerário ainda tentar se concluir em nome da filosofia. Entretanto, após haver reconhecido a importância moral desses fenômenos, por mais obscura nos seja sua lei e sua finalidade, depois de neles distinguir 2 graus, um inferior, que não passa de uma extensão estranha ou de um deslocamento inexplicável da ação dos órgãos, o outro superior, nada mais sendo do que a exaltação prodigiosa das forças morais e intelectuais, o filósofo poderia sustentar ao que, nos parece, que a ilusão do inspirado consiste em tomar, como revelação trazida por seres exteriores, anjos, santos ou gênios,
as revelações interiores dessa personalidade infinita que está em nós. E, muitas vezes também, entre os melhores e os maiores, as quais se manifestam como lampejos de forças latentes que ultrapassam, quase que sem medida, as faculdades de nossa condição atual. Numa palavra, na linguagem dos mestres, são, para nós, fatos de subjetividade. Na linguagem das antigas filosofias místicas e das religiões mais adiantadas, são as revelações do Feruer masdeísta, do bom demônio, o de Sócrates, do anjo guardião, desse outro eu que nada mais é que o eu eterno, em plena posse de si mesmo, pairando sobre o eu envolvido nas sombras desta vida. Figura do magnífico símbolo zoroastriano, figurado por toda parte em Persépolis e em Nínive, o Feruer alado, ou o eu celeste, adejando sobre a criatura terrestre. Negar a ação dos seres exteriores sobre o inspirado. Não ver em suas pretensas manifestações mais que a forma dada às intuições do estático, pelas crenças de seu tempo e de seu país. E buscar a solução do problema nas profundezas da personalidade humana não é, absolutamente, uma maneira de pôr em dúvida a intervenção divina nesses grandes fenômenos e nessas grandes existências. O autor e sustentáculo de toda a vida, por mais essencialmente independente que seja de cada criatura e de toda a criação, por mais distinta que seja de nosso ser contingente a sua personalidade absoluta, de forma alguma é um ser exterior, isto é, estranho a nós. E não é de fora que ele nos fala. Quando a alma mergulha em si mesma, nela o encontra e, em toda a inspiração salutar, nossa liberdade se associa à sua providência. Aqui, como em toda parte, graça o duplo escolho da incredulidade e da piedade mal esclarecida. Uma não vê mais que ilusões e impulsos puramente humanos. A outra recusa admitir qualquer parcela de ilusão, de ignorância ou de imperfeição, onde vê somente o dedo de Deus. Como se os enviados de Deus deixassem de ser homens, homens de um certo tempo e de um certo lugar. Como se os lampejos sublimes, que lhes atravessam a alma, aí depositassem a ciência universal e a perfeição absoluta. Nas mais evidentes e providenciais inspirações, os erros que procedem dos homens se mesclam à verdade que provém de Deus. O ser, infalível a ninguém, comunica a sua infalibilidade. Não pensamos que essa digressão possa parecer supérflua. Tínhamos de nos pronunciar sobre o caráter e sobre a obra daquelas que foram inspiradas e que, no mais alto grau, deram testemunho das faculdades extraordinárias de que falamos há pouco e que as aplicou à mais retumbante missão dos tempos modernos. Era, pois, preciso exprimir uma opinião quanto à categoria dos seres excepcionais a qual pertence Joana d'Arc. Variedades.os. Banquetes magnéticos. No dia 26 de maio, aniversário natalício de Mesmer, realizam-se 2 banquetes anuais que reúnem a elite dos magnetizadores de Paris e os adeptos estrangeiros que a eles querem se juntar. Sempre nos perguntamos por que essa solenidade comemorativa é celebrada por 2 banquetes rivais, onde cada lado bebe a saúde do outro e onde se ergue, sem resultado, um brinde à união. Quando se está lá, parece que estão bem perto de se entenderem. Por que, então, uma cisão entre homens que se dedicam ao bem da humanidade e ao culto da verdade? Não lhes apresentará a verdade sob a mesma luz. Terão 2 maneiras de compreender o bem da humanidade? Estarão divididos sobre os princípios. E de sua ciência? Absolutamente. Têm todos as mesmas crenças, o mesmo mestre, que é Mesmer. Se esse mestre, cuja memória invocam, atende ao apelo que lhe fazem, como acreditamos, deve lamentar ao ver a desunião entre seus discípulos. Felizmente, essa falta de união não provocará guerras como as que, em nome do Cristo, têm ensanguentado o mundo, para a eterna vergonha dos que se dizem cristãos. Mas essa guerra, por mais inofensiva que seja, embora se limite a golpes de penas e a beber cada um do seu lado,
nem por isso deixa de ser menos lamentável. Gostaríamos de ver os homens de bem unidos num mesmo sentimento de confraternização. Com isso, ganharia a ciência magnética em progresso e em consideração. Desde que os dois campos não estão divididos por divergências doutrinárias, a quem aproveita, pois, o seu antagonismo? Só podemos ver-lhe a causa nas susceptibilidades, inerentes à imperfeição de nossa natureza, de que os homens, até mesmo os superiores, não estão isentos. Em todos os tempos, o gênio da discórdia tem agitado o seu facho sobre a humanidade. Isto é, do ponto de vista espírita, os espíritos inferiores, invejosos da felicidade dos homens, entre eles encontram um acesso muito fácil. Felizes aqueles que têm bastante força moral para repelir suas sugestões. Fizeram-nos a honra de nos convidar a uma dessas duas reuniões. Como ocorreriam simultaneamente, como não somos ainda senão um espírito muito materialmente encarnado, nem possuímos o dom da ubiquidade, só nos foi possível satisfazer a um desses graciosos convites, o que era presidido pelo Dr. Duplanty. Devemos dizer que os partidários do espiritismo ali não constituíam maioria. Todavia, constatamos com prazer que, à parte alguns piparotes dados aos espíritos nas espirituosas canções que foram executadas pelo Sr. Jules Lovy e nas não menos divertidas cantadas pelo Sr. Fortier, que exigiram a honra do bis, da parte de ninguém foi a doutrina espírita objeto dessas críticas tão inconvenientes, de que são pródigos certos adversários, a despeito da educação de que se vangloriam. Longe disso, num discurso notável e por isso mesmo aplaudido, o Dr. Duplanty proclamou, em alta voz, o respeito que se deve ter pelas crenças sinceras, ainda mesmo que não as compartilhemos, sem se pronunciar pró ou contra o espiritismo, fez observar sabiamente que os fenômenos do magnetismo, ao nos revelarem uma força até então desconhecida, devem tornar-se ainda mais circunspectos em relação aos que se podem ainda revelar, e que, pelo menos, seria imprudência negar-os, que não compreendemos ou não pudemos constatar, sobretudo quando se apoiam na autoridade de homens honrados, cujas luzes e cuja lealdade não poderiam ser postas em dúvida. São palavras sensatas, que agradecemos ao Sr. Duplanty. Contrastam singularmente com as de certos adeptos do magnetismo que, de forma desrespeitosa, cobrem de ridículo uma doutrina que confessam não conhecer, esquecendo eles mesmos que outrora foram alvo dos sarcasmos, que também foram enviados aos hospitais de alienados e perseguidos pelos sépticos como inimigos do bom senso e da religião. Hoje, que o magnetismo se reabilitou pela própria força das coisas, que dele não mais se ri, que se pode sem temor confessar-se magnetizador, é pouco digno, pouco caridoso para eles, usarem de represálias contra uma ciência irmã da sua, que não lhes poderia prestar senão um salutar apoio. Não atacamos os homens, dizem. Somente rimos daquilo que nos parece ridículo, aguardando que a luz se faça para nós. Em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos deveria ser inseparável da seriedade. Parece-nos que a sua verve satírica não falta combustível neste mundo, não tomando como alvo as coisas sérias. Esquecem-se, pois, de que contra eles foi usada a mesma linguagem, que também acusavam os incrédulos de julgarem levianamente e que diziam, como nós agora, por nossa vez, paciência, rirá melhor quem rir por último. Errata. No número 5, maio de 1858, uma falha tipográfica desnaturou um nome próprio que, por isso mesmo, perdeu o sentido. A página 224, linha segunda, em vez de Poriolise, Lede Pergolesi, Allan Kardec.